A semana no Grêmio começou com um desligamento de 2 diretores das categorias de base do Tricolor e, a princípio, por uma decisão política. A gente tem que falar sobre isso. Vamos falar ainda sobre a situação de Matias Arezo. Tem proposta na mesa do Grêmio, mas tudo depende de uma situação apenas. O Grêmio busca um volante. Danilo Barbosa é o nome que a direção quer para o Tricolor neste segundo semestre. Mas eu tenho que dizer que os valores assustam e eu vou te explicar direitinho o valor que ele está pedindo. Vamos falar ainda de um jogador que acabou precisando passar por uma nova cirurgia. Será que isso vai mexer com o tempo de recuperação deste atleta? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo, eu tô contigo. Vamos falar das últimas de Grêmio a partir de agora. Bora então, gurizada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, te inscreve, deixa teu like. Sempre muito importante a tua participação também. Então comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre os assuntos que nós vamos conversar a partir de agora. A semana do Grêmio começou com demissões. Sim, 2 demissões. 2 diretores das categorias de base do Tricolor, o Diego Martignoni e o diretor adjunto Edson Berwanger, foram desligados das categorias de base do nosso Tricolor. Eles tinham, no caso, cargos lá, o Diego como diretor e o Edson como diretor adjunto. Na semana passada, uma reunião do grupo político desses 2 diretores, que não é o mesmo, inclusive, do presidente Alberto Guerra, decidiu apoiar Marcelo Marques. E o entendimento do presidente Alberto Guerra é de que esses 2, no caso, ali estariam utilizando, né, dos seus cargos para questões políticas. Bom, o que o presidente fez? Desligou os dois diretores, no caso, o diretor e o diretor adjunto. O bastidor desse desligamento que aconteceu hoje pela manhã, ele é um bastidor até que eu vou dizer para vocês que está repercutindo bastante, porque eles não puderam nem entrar no CT, tá? Pelo que está sendo comentado, eles não conseguiram nem adentrar ao CT. Foram comunicados e tal, e acabou, fiquem por aí, nem entra mais aqui. Então foi uma situação que repercutiu bastante internamente, não pegou bem, porque foi uma decisão política. Foi uma decisão política e num ano eleitoral, onde as coisas estão bem intensas, onde tem proposta de um lado para uma coisa, tem proposta do outro para outro, um ataca aqui, outro ataca ali. Nós estamos em junho, hoje é 30 de junho, último dia de junho. O segundo semestre nem começou ainda, podemos dizer, né? Vai começar recém amanhã. Não sei que hora tu tá vendo esse vídeo, mas vamos lá. A eleição é só lá no final, é só lá em novembro, dezembro. Então, assim, é muito cedo pra gente estar com essas questões políticas, porque isso entra dentro do vestiário. E esse é o meu maior medo. E é isso que eu venho comentando há algum tempo aqui para vocês. A eleição ela começou muito cedo. Seja para compra da arena, para não comprar a arena, seja para reforço de peso, seja para não ter reforço de peso, seja para ter ônibus não sei do que, seja para ter... A eleição começou muito cedo. E eu não tô... E vai uma crítica também aos pré-candidatos, podemos dizer assim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso não pode entrar no vestiário. Onde entrar no vestiário, bom, aí nós temos um grande problema. E sempre acaba acontecendo. Os pré-candidatos que realmente estão pelo Grêmio, tomem cuidado. Tenham responsabilidade com o que estão fazendo. Porque campanha política que entra no vestiário geralmente não dá bom. Não dá bom. E se torna um ano tumultuado, um ano ruim. Nós já temos os nossos problemas, é uma direção letárgica, uma direção incompetente. Nós já estamos no dia 30 de junho, já estamos quase voltando ao Campeonato Brasileiro. Nós não temos a nossa principal contratação, o principal reforço, que é um zagueiro. Um zagueiro, que é a prioridade, ou deveria ser a prioridade. Então tomem muito cuidado, porque o segundo semestre do Grêmio não vai ser só instalar os dedos e a coisa vai melhorar do nada. O Mano não vai usar a varinha mágica e fazer o time jogar futebol assim, do nada. A gente sabe que a gente tem um grupo limitado. O grupo pode mais do que apresentou no primeiro semestre? Sim, mas continua sendo um grupo limitado. Então tomem cuidado. Tomem muito cuidado com o que vocês estão fazendo. Muito cuidado. E aqui nós já temos um ponto onde a política entra nas decisões do clube e é um ponto importante que a gente precisa estar esperto também como torcedor, porque a gente precisa cobrar os responsáveis pelos resultados ali na frente. Te inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, vamos falar sobre outras informações também, porque a gente precisa falar de Matias Arezo, que é outra novela também que tá, olha, se tornando
uma coisa chata também, né? Porque os clubes são amarrados a jogadores. Vocês já pararam pra pensar? Já notaram? Já? O clube tem que fazer de tudo para os jogadores, mas os jogadores, a partir do momento que eles não querem mais jogar, o clube tem que se ver livre do jogador. Olha só que loucura. O futuro do Arezzo está sendo colocado em xeque agora. O que vai acontecer? O Arezzo vai sair, o Grêmio vai negociar o Arezzo, não vai negociar o Arezzo vai seguir, não vai seguir? Ah, porque o Arezzo quer jogar. Não interessa se o Arezzo quer jogar. Que bom que ele quer jogar. Mas ele vai ter que esperar a oportunidade dele. Ele teve a oportunidade e não soube aproveitar. O Grêmio pagou 3 milhões de euros para ter o Arezzo. O Grêmio comprou 50% do passe do jogador. O Arezzo, desde que chegou aqui, tá certo que o ano passado ele foi injustiçado, não teve uma sequência, não conseguiu, o Renato não colocava ele para jogar, mas esse ano a coisa foi diferente. Esse ano ele teve oportunidades, inclusive agora contra o Sportivo Luquenho. Então assim, vamos parar com esse negócio de passar a mão na cabeça de jogador, porque o jogador não é coitadinho, né? Ele tá disputando com o Bright White, o Bright White não tá na titularidade por nome. Até porque eu, pelo menos, tenho essa opinião que o Bright White não é o titular incontestável, o melhor de todos. Não é. Não é. Ele é um jogador de muita qualidade, é verdade. Mas não é aquele jogador espetacular, maravilhoso, tal. Se o Arezzo fizesse um pouco mais do que o que ele apresenta, se ele conseguisse pelo menos meter bola na caixa, ele já estaria brigando de igual para igual com o Bright White. E isso ele não conseguiu fazer contra adversários fracos. E aí se começa essa novela de que o Arezzo quer sair, o Arezzo tá fazendo pressão, o Arezzo tá isso, tá aquilo. Meu velho, tu tá recebendo teu salário em dia, tu tem estrutura, tu tá num grande clube, tu tem toda a estrutura, tu viaja de voo fretado, tu tem a melhor alimentação, tu tem o melhor cuidado. Baixa a tua bola, espera a tua oportunidade chegar de novo, joga, ganha a titularidade e aí sim tu faz o que tu quiser. Se tu tiver pretensão de ir pra seleção, tu vai acabar chegando lá. Se tu quiser ser vendido, tu vai conquistar uma boa proposta porque o clube investiu pra ter o jogador. Então vamos parar com essa novelinha em cima do Matias Arezzo, porque o jogador não é coitadinho. Os clubes sempre acabam se ferrando com os atletas. Sempre acabam os clubes sendo o elo mais fraco dessa história. Então, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. O Grêmio tem uma proposta de empréstimo pelo Arezzo, tá? Uma proposta que ele ficaria, no caso, emprestado até o final desta temporada. Este clube pagaria o salário dele na integralidade, que é outra situação também, que ele ganha salário na casa dos 700 mil reais. 700 mil reais. Então, assim, vamos parar, né? Vamos parar. Só que essa saída por empréstimo do Arezzo, o Grêmio estaria condicionando a chegada de um centroavante. Só que como é que vai chegar centroavante se o Grêmio não consegue contratar um zagueiro, não consegue contratar um volante, que é o pedido que o Mano fez com mais urgência? Então não tá casando essa coisa, né? A informação é do colega Felipe Duarte, lá de GZH. Tendência que o Arezzo siga por aqui e lute pela vaga dele, né? Pela oportunidade dele. Mas o Grêmio liberar a preço de nada, é claro que o Grêmio não vai fazer, não deverá fazer esse movimento, beleza? Mas tem uma equipe, então, que fez uma proposta para o Grêmio para ter o Arezzo até o final do ano, por empréstimo, pagando a totalidade do salário dele, e o Grêmio analisa, mas claro, com a condição de chegar a um novo centroavante. Só que é aquilo, né? Não tem almoço grátis. Se o Grêmio não consegue contratar um volante, não consegue contratar um zagueiro, vai ter dinheiro para contratar um centroavante? Aí o torcedor vai enlouquecer, né? Gente, falando em contratação de volante ou não, você sabe que a gente falou aqui nos últimos dias que o Grêmio estava tentando cair, que essa é outra novela que se arrastou e acabou não dando em nada. Eu até diria que pro Grêmio foi bom, porque Kaique não, na minha concepção pelo menos, não é o tipo de jogador que o Grêmio precisa, mas o Grêmio tem um plano B, tinha um plano B, ou tem um plano B, vamos ser mais exato, que é o Danilo Barbosa, jogador do Botafogo, volante do Botafogo, como a gente já comentou por aqui, 29 anos. Só que o que acontece? O Danilo Barbosa ele tem contrato com o Botafogo até o final dessa temporada. Ou seja, a partir de amanhã pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Só que é um jogador que se valorizou muito agora no Mundial de Clubes. O Grêmio conversa com o atleta. E a primeira pedida dele para trocar o Botafogo pelo Grêmio é de salário, claro, R$1 milhão. O valor esse que o Grêmio vê como praticamente impossível. E é uma negociação de muita dificuldade, porque o Grêmio teria que, primeiramente, encontrar R$1 milhão para pagar pro Danilo Barbosa no caso de salário, tá? Aí teria que pagar também pro Botafogo para a liberação do atleta desses 6 meses de contrato. Então está se tornando uma negociação muito, mas muito difícil nesse primeiro momento. É um valor muito alto. E o Danilo Barbosa, nesse momento,
era o plano B do Grêmio, ou melhor, continua sendo, né? Mas a tendência é que acabe mudando nesse caso. Danilo Barbosa, 29 anos, está no Botafogo desde 2022, o contrato dele termina nessa temporada, como eu disse para vocês. Na Europa, ele passou pelo Braga, pelo Valência, pelo Benfica, pelo Nice, né? Em 2021 atuou também pelo Palmeiras, participou do título da Libertadores, inclusive foi campeão com o Botafogo no ano passado, mas é uma negociação bem complicada para o Grêmio, então, nessa contratação do Danilo Barbosa, tá? Te inscreve aqui embaixo, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações, que pra gente encerrar, é claro que eu tenho que falar sobre um jogador que teve que passar por uma nova cirurgia. Eu tô falando de Rodrigo Eli. O zagueiro, ele foi operado no dia 23 de abril para reconstrução do ligamento cruzado anterior e sutura do menisco medial do joelho esquerdo. Foi após, se eu não me engano, a terceira rodada do Brasileiro contra o Flamengo. Posso estar enganado, se eu não me engano foi isso, tá? Só que agora ele precisou passar por um novo procedimento cirúrgico. Isso ocorreu no mês de junho. A informação foi divulgada agora há pouquinho pelo pessoal lá de EZH. Esta nova intervenção cirúrgica aconteceu por uma infecção no local. Houve um procedimento de limpeza devido a uma infecção que ele teve por ali e isso não vai mexer com o tempo de recuperação do Rodrigo Eli. Tá? Não vai influenciar no planejamento inicial. O Rodrigo Eli, infelizmente, só deverá voltar em 2026. É uma lesão muito grave que ele sofreu, uma lesão que precisou passar por cirurgia, ele ainda estava em recuperação, agora passa por um novo procedimento, embora não acabe mexendo com o tempo de recuperação, acaba, né, alguma coisa vai interferir, claro que não é tanto assim, e por isso que acaba não sendo lançando uma nota, até para falar sobre essa situação, mas é claro que um tempo de recuperação, aquilo ali vai exigir, por óbvio, não vai mexer com o tempo total, mas ele vai passar por mais tempo ainda nessa situação. Ele só deve voltar em 2026, ele está com 31 anos, o contrato dele termina lá em dezembro de 2027. Vocês vão lembrar que ele acaba lesionando logo em seguida que ele renova o contrato. Então tem muito tempo ainda do Grêmio com um contrato aí com o Rodrigo Eli. Ai. Bom, te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber a tua opinião sobre os assuntos de Grêmio, sobre essas novelas que o Grêmio acabou criando para si. E sobre essa situação, né? 30 de junho de 2025 e o Grêmio não conseguiu contratar um zagueiro para o seu lado direito, que era, né? Ou deveria ser, ou é ainda talvez, mas dentro do tempo do Grêmio tudo demora mais. A principal contratação, a prioridade. Agora amanhã, depois de amanhã já tem um jogo treino contra o Aimoré, na semana que vem tem a final da Recopa Gaúcha, na outra semana já tem o jogo contra o Cruzeiro, o Grêmio vai voltar pro segundo semestre e ainda não tem o zagueiro. Complicado. Grande abraço, até a próxima.